Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico, um tema que eu não poderia deixar de falar antes de dar continuidade na nossa jornada de conhecimento, que é sobre o potencial de uma sinergia aromática. Você conhece as sinergias aromáticas? Você já experimentou o resultado de algumas delas? É sobre isso que a gente vai falar agora. Para você que ainda não conhece o que são óleos essenciais, não tem um entendimento ainda do que são sinergias aromáticas, eu vou deixar um card aqui em cima sobre um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, falando um pouco sobre o que são essas sinergias, quais são os resultados que elas podem trazer para o nosso organismo. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais prática, né? Coisas do nosso dia a dia. Pessoal, as sinergias elas são as combinações de dois ou mais óleos essenciais. Esses óleos essenciais eles são combinados de forma pura, ou seja, um óleo mais o outro, porém a gente vai sempre utilizar, a maioria das vezes, esses óleos em óleos carreadores. Então a gente vai pegar a sinergia de óleo essencial e a gente vai diluir, por exemplo, no óleo carreador, como por exemplo um óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de abacate, óleo de germe de trigo, depende da condição que a gente precisa, tá? Existem sinergias que vão ter 10 ou mais óleos entre óleos vegetais e óleos essenciais, a depender da necessidade que a gente quer. Um grande exemplo que eu dou, de uma combinação bem básica para alguns tipos de tratamentos, é quando você utiliza, por exemplo, para um tratamento facial, o óleo de rosa mosqueta, sendo esse um óleo carreador, e utilizar a combinação do óleo essencial de gerânio mais o óleo essencial de lavanda. Então, esses dois óleos essenciais, junto com o óleo carreador, ambos têm propriedades similares, como por exemplo o tratamento de renovação da pele, ajuda, por exemplo, no tratamento de rugas e marcas de expressão. Então, se a gente combina 3 óleos, né, um óleo vegetal e 2 óleos essenciais que têm propriedades similares, a tendência é que haja uma somatória. Mas nem sempre haverá essa somatória. Existem outros casos, por exemplo, que a gente pode meio que acabar com a sinergia. Um grande exemplo que eu dou, mas calma que não é nada de ruim não, depende muito dessa condição do que eu vou falar agora. Então vamos pensar assim, de repente você tem uma ferida e você precisa de algo que seja bactericida, que seja fungicida, que acelere o processo cicatricial. E aí eu vou ter 2 óleos, o óleo de melaleuca e o óleo de lavanda. O óleo de lavanda e melaleuca, eles vão ter propriedades cicatrizantes. A grande diferença é o óleo de melaleuca, ele é um óleo mais forte, ou seja, ele vai ter uma condição para o tratamento daquela cicatriz um pouco mais intensa. E isso se dá muito pelo seu potencial antisséptico. E quem lembra de antissépticos, como por exemplo, quem nunca se feriu e a mamãe chegou lá com aquela redezinha, lembra do que eu estou falando? Do velho mertiolate, encostou na ferida, parecia que a gente estava sendo ferrado, né? Então, assim, por que aquilo incomodava tanto a gente, né? Por que ardia tanto? Então, o potencial de álcool que havia naquela composição. E é o caso do óleo de melaleuca. Ele tem um componente principal, que é o terpineol, que é um álcool, e esse álcool ele vai causar, por exemplo, um efeito de ressecamento. Esse efeito de ressecamento ali numa ferida causa aquela ardência, aquela dor, aquele incômodo. Já o óleo de lavanda não faz nada disso. Ele também é antisséptico, tudo, mas assim, os seus componentes principais são totalmente diferentes dos componentes da melaleuca. Então, quando eu faço a sinergia dos 2 óleos essenciais, eu vou ter um resultado que a lavanda, por exemplo, ela vai frear um pouco essa ação um pouco mais intensa do óleo de melaleuca, porém, eles vão se somar, vão se combinar e vão trazer um resultado mais efetivo na cicatrização. É como se um ajudasse a cicatrizar a pele, né, de dentro para fora e o outro ajudasse a cicatrizar de fora para dentro. Então a gente tem uma barreira interna e uma barreira externa no tratamento. Então, as sinergias elas são criadas normalmente, né? Eu principalmente que sou formulador, e eu penso que cada sinergia ela tem que vir de acordo com a necessidade de um público específico ou de pessoas como um todo. A gente sempre pensa que quando você usa alguns óleos essenciais, você vai utilizar aquilo para uma condição específica, tipo, eu fiz um óleo para um tratamento de unha, a unha que tenha fungo, que tenha micose. Mas aquele mesmo óleo ele pode servir para outra condição, né? Não somente uma unha ferida, pode ser também talvez uma ferida que você tenha na pele,
talvez seja alguma outra necessidade que você tenha, que você pode usar aquela combinação para o tratamento, principalmente em regiões maiores do nosso corpo. Então, as possibilidades elas são infinitas. Então, quando a gente pensa na criação de sinergias, a gente sempre vai olhar de forma pormenorizada para aquela condição específica, seja uma alopécia, seja uma dermatite, sejam problemas até mais graves, como por exemplo tumores, nódulos, por exemplo. E aí estudos em cima disso, falando por exemplo de alguns óleos essenciais que têm propriedades que são tão efetivas que conseguem até dissolver nódulos, tratar cânceres e outras questões mais, né? Eu vou até deixar aqui uma informação bem importante, né? Vai ficar aqui anotado aqui embaixo, sobre o óleo de copaíba, né? O óleo de copaíba hoje, que inclusive é um óleo 100% nosso, né? Brasileiro, isso assim é um motivo de grande orgulho para a gente. Ele já foi testado em contra cerca de 9 tipos de tumores diferentes e teve uma grande efetividade em relação a todos eles. A gente sabe que nesse âmbito mais natural as coisas demoram um pouco para pegar, mas eu acredito que não só o óleo de copaíba, como diversos outros óleos que existem no mundo, que já foram testados, um dia eles chegarão para as pessoas poderem prevenir e tratar de determinados tipos de doenças, ok? Então, as sinergias, elas têm um potencial ilimitado. Depende muito do amor, da dedicação e daquilo que você se dedica para poder fazer. Toda a sinergia que eu produzo pensando sempre em dar o melhor. Eu produzo sempre pensando em entregar um resultado cada vez mais efetivo, cada vez mais técnico e que cada vez mais possa ajudar cada um de vocês, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, ajuda a gente aí a continuar crescendo o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, manda para os seus amigos, familiares e pessoas que você vejam que tenham necessidade de buscar esse conhecimento. Eu costumo dizer que eu trabalho com conhecimento limpo, sem amarras e um conhecimento libertador. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana com um novo vídeo quentíssimo aqui no canal, beleza? Até a próxima, valeu!